Oi! No vídeo de hoje eu mostro como fazer essa ursinha atendendo ao pedido de uma inscrita que é a Miris Soares. É bem facinho de fazer. Aqui está o direito e aqui está o avesso. Vou fazer esse vídeo em duas partes. Vou deixar o link para o gráfico na descrição do vídeo. Eu usei a cor 309, a cor 368, a cor 8, um tom de rosa para contrastar e o preto para os olhos e focinho. Cortei um pedaço de linha de aproximadamente 70 centímetros, dobrei no meio, um lado vai ficar assim, com duas pontas que eu vou passar na agulha, do outro lado vai ficar assim, com uma laçada. Para fazer ela, você vai ter que deixar um espaço de 21 pontos de largura e de altura são 18 pontos. Eu vou começar pela base da ursinha. Para isso, eu começo aqui com a agulha de cima para baixo, puxo, deixando o laço, passo por dentro desse lacinho e puxo. Não se esqueça de deixar no mínimo 3 pontos aqui, antes de terminar o seu espaço de bordado, onde você queira, porque tem umas partes aqui da patinha e do bracinho que vão ocupar 2 pontos, tá? Então, eu vou vir aqui para a minha direita, de cima para baixo, e vou fazer mais 16 pontos. Então, eu arrumo a linha, venho de cima para baixo, puxo, de cima para baixo, puxo. No total aqui vão ser 17 pontos. De cima para baixo, de cima para baixo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 17. No 17º, eu já subo aqui, ó, de baixo para cima, que eu vou começar a fazer a patinha da ursinha. Que tem um degrauzinho aqui, ó. Então, agora eu venho de baixo para cima, para a minha direita ainda e puxo. Ficou um degrau. Agora, aí no desenho, são 3 pontos para cima, que é a patinha. Então, eu vou para a direita, de baixo para cima, 1, volto para a esquerda, de baixo para cima, 2. Tenho que fazer mais um aqui, que é o terceiro. Então, eu mudo a posição da agulha, vou de cima para baixo, para a minha direita ainda e puxo. Porque esse eu preciso fechar para poder continuar o desenho para cá. Então, agora eu fecho ele e vou de baixo para cima, já continuando aqui os 3 pontos que eu tenho que fazer aqui em cima. Então, para a minha esquerda, vou de baixo para cima, 1 ponto, de baixo para cima, 2. Antes de fazer o terceiro, eu tenho que pensar no próximo ponto. Próximo é aqui embaixo, então eu tenho que virar a agulha com a ponta para cá. Então, eu vou de cima para baixo e puxo. E aqui eu tenho que fazer 2. Então, eu faço para minha esquerda 1, para minha esquerda o segundo ponto. Agora, é mais um embaixo desse. E eu vou ter que fechar esse ponto, porque depois o desenho vai continuar aqui, ó. Então, eu tenho que vir de baixo para cima. Agora, eu volto para a minha esquerda e vou de cima para baixo. Saio aqui. Então, eu tenho que fazer um quadradinho aqui, ó, que é um degrauzinho. Então, a minha agulha, você pode ver que você faz assim, a linha já te mostra a posição que você tem que ir com a agulha. Então, eu vou de cima para baixo,
e faço um. E tem um outro degrauzinho, que é aqui. Só que eu não vou continuar para cá, eu vou voltar fechando esses pontos. Então, eu vou de baixo para cima, porque eu já quero sair para cá, ó. Agora, eu volto para a direita e vou de baixo para cima. Continuo para a direita, de baixo para cima. Olha, você pode ver que ele passou por esse ponto que eu já tinha feito. Eu não preciso refazer esse ponto. Já está feito. Puxo. Agora eu vou subir fazendo esses 2 pontos que tem aqui para cima, ó. Então, eu vou de baixo para cima, para a direita e puxo. Fiz um. Volto para a esquerda, de baixo para cima, puxo. Agora, eu vou voltar fechando a perninha. Aqui faz parte da barriguinha. Eu vou voltar aqui para a minha direita. De cima para baixo, puxo, fecho esse. Agora, de baixo para cima, puxo. Novamente para a direita, né? De baixo para cima, puxo. De baixo para cima, puxo. Então, eu mudo a posição da agulha. Vou deixar para fazer o bracinho depois. Então, aqui eu já desço. Esse pontinho já está feito, então eu puxo. E fechei aqui. Vou continuar fechando agora para minha direita, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo. E vou continuar de cima para baixo, fechando esses pontos aqui da base da ursinha. Só que minha linha já acabou, então eu vou vir com ela aqui atrás, puxo e vou arrematar. Venho aqui, nessa linha, passo por debaixo uma vez e passo novamente por debaixo, faço um nozinho e puxo, passo novamente por debaixo. Agora, passo também por debaixo do etamine e da outra linha. Puxo, passo por debaixo desse etamine e da linha, puxo por debaixo deste etamine e dessa linha e puxo. Arrumo aqui o nozinho e corto. Coloco mais linha na agulha e vou começar aqui, ó. De cima para baixo ainda, puxo, passo por dentro desse lacinho e puxo, colocando a minha linha para a minha esquerda. Continuo de cima para baixo, fechando todos os pontos, arrumo esse nozinho, todos esses pontinhos aqui. Vou acelerar o vídeo. Cheguei aqui no último ponto, vou virar minha agulha e vou de baixo para cima. Agora, eu abaixo assim, ó, a linha, porque eu tenho que fazer esse degrauzinho, certo? Então, eu vou de baixo para cima e faço o degrauzinho. Agora, aqui, são 3 pontos para cima. Então, eu vou de baixo para cima, faço um, volto para minha direita, de baixo para cima, faço 2 e tem mais um pontinho aqui que eu tenho que fazer ele para cá. Então, vou fazer ele de cima para baixo, porque eu tenho que pensar nos próximos que são aqui. Então, eu vou virar para cá, ó, a minha agulha e vou voltar para a minha direita. Então, eu vou de baixo para cima. E agora, eu vou fazer 3 de baixo para cima,
para a minha direita. 1, 2. No terceiro, eu já vou pensar que eu tenho que descer. Então, eu mudo a agulha e vou de cima para baixo, ainda para a direita. Agora, são 2 para a direita, de cima para baixo, 1, de cima para baixo, 2. E aqui tem mais um ponto que eu preciso fazer, porque tem um embaixo deste, ó. Então, faço um aqui, e esse eu preciso terminar. Eu termino ele, porque eu vou vir pra cá. E termino aqui. Aqui tem um degrauzinho, então eu vou fazer o ponto pra cá, ó. E vou de cima pra baixo. E aqui tem mais um. Só que eu vou virar a agulha, porque depois eu vou voltar fechando os pontos. Então, eu vou de baixo para cima, para a direita, e agora para a esquerda, de baixo para cima, fechando ele. Novamente para a esquerda, de baixo para cima. Esse daqui já está feito, então eu vou para a parte de cima. De baixo para cima, porque eu vou fazer os pontinhos aqui, terminando a barriga. 1, de baixo para cima, para a direita. E mais um, que eu vou vir aqui para a minha esquerda, porque eu quero fazer o bracinho aqui. Então, eu vou de baixo para cima, puxo. Então, aqui são 4 pontos na parte da barriguinha. Para fazer o bracinho, eu vou fazer 2 pontos para a minha esquerda, de baixo para cima, o segundo ponto de baixo para cima. Agora, são 2 para a minha esquerda, e eu vou de cima para baixo, 1, 2. Agora, a agulha saiu aqui, já vou para baixo, para a esquerda, e já saio neste daqui, ó. Então, já ficou um ponto. Agora, eu vou voltar, eu não vou finalizar esses, vou voltar fechando. Então, eu vou de cima para baixo para a minha direita, puxo, volto fechando para a esquerda, de baixo para cima, puxo. Para a direita, de baixo para cima, puxo, continuo para a direita, mas viro a agulha de cima para baixo, puxo, de cima para baixo, puxo. Finalizo esse ponto de baixo para cima. Minha linha já está acabando, então vou fechar esses pontos e não vou continuar o desenho para cá. De cima para baixo, para a direita, puxo, novamente para a direita, de cima para baixo, puxo, para a esquerda, de cima para baixo, puxo, para a esquerda, de baixo para cima e puxo. Continuando para a esquerda, de baixo para cima, de baixo para cima, 2, fechei 2. Agora, o terceiro, eu vou de cima para baixo. Esse já está pronto, já vou sair nos de baixo. Então, vou aqui, ó, de cima para baixo, para a esquerda, puxo, para a direita, de cima para baixo, puxo, e esse é o último ponto, ó, de cima, vou entrar por aqui e vou arrematar. Agora, eu vou começar aqui, ó, nessa parte do ombro da ursinha. Então, eu vou introduzir a agulha nessa posição, de cima para baixo.
e vou continuar para a minha direita. Faço um ponto aqui. E esse segundo ponto eu vou também de cima para baixo. Vou fazer um degrau que tem aqui. E vou continuar a parte da cabeça da ursinha, fazendo 7 pontos para a minha direita, de cima para baixo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu vou mudar a agulha de posição para dar continuidade na cabeça para cima. E aqui eu tenho um degrauzinho, eu faço ele de baixo para cima para a direita. E agora, são 3 pontos aqui da cabeça. Vou continuar para a direita, ó, só que para cá. Então, é um aqui. Agora, eu vou vir para cá. Então, é de baixo para cima para a esquerda. E o terceiro ponto é para cá. E já subindo de baixo para cima. Então, ficaram os 3 da cabecinha. Agora, passando para a orelha, tem um degrauzinho. Então, é aqui, ó, de baixo para cima. Já na orelha, são 3 pontinhos nessa posição. Então, eu vou de baixo para cima, 1. O outro, vou voltar para a minha esquerda, de baixo para cima. O terceiro ponto é aqui, eu vou vir para cá. Então, eu tenho que vir de cima para baixo, faço esse ponto e já fecho de baixo para cima na próxima carreirinha, para fazer a parte de cima da orelha. Aqui na parte de cima são 3 pontinhos para a esquerda, de baixo para cima. 1, 2. O terceiro eu vou fazer de cima para baixo, porque tem o degrau que é para começar a cabeça. Agora eu vou vir para cá. A cabeça é na mesma linha da orelha. Então, ó, agora eu vou fazer para a esquerda, de baixo para cima, 3 pontos. 1, 2, 3. E aqui termina, porque começa o laço agora. Então, eu volto fechando esses pontos. Para a direita, de baixo para cima. O último ponto eu vou de cima para baixo, fecho o degrau, vira a agulha de baixo para cima, para a direita, de baixo para cima. Cuidado para quando acontecer isso, passa por debaixo. De baixo para cima. O último ponto é de cima para baixo. Esse pontinho já está feito, que a gente já fechou. Então, continuo de cima para baixo para a direita, de cima para baixo para a esquerda, de cima para baixo para a minha esquerda, de cima para baixo para a minha esquerda, de cima para baixo para a minha direita, de cima para baixo para a esquerda. Termino este ponto, aqui esse degrauzinho, e saio aqui, de cima para baixo para a esquerda. Só que eu não vou fechar aqui ainda. Eu vou vir aqui, ó, para a minha direita, faço este ponto, de cima para baixo, faço esse de baixo para cima, que é o quarto ponto daqui que tá faltando. Saio aqui. Vou vir aqui em cima, ó, vou fazer esse ponto aqui, esse degrauzinho. Então, vou de cima para baixo, puxo, já finalizo ele, de cima para baixo, puxo. E aqui tem mais um, para a direita, de cima para baixo.
e tem um embaixo dele que eu vou fazer depois. Então, eu vou continuar aqui para minha direita, de baixo para cima. Aqui são 2 para a direita, de cima para baixo. E 2. Já continuo também de cima para baixo, só que agora para o lado e para baixo, ó. De cima para baixo, 1. E aqui agora para minha esquerda, de cima para baixo. Terminei a parte do bracinho. Agora eu vou fechando de baixo para cima para a direita, de baixo para cima para a esquerda, de cima para baixo para a minha esquerda, de cima para baixo para a minha esquerda. Faço de baixo para cima. E aqui tem mais um ponto, que é de baixo para cima. Agora eu faço de baixo para cima para a direita. E agora eu vou finalizar aqui, ó, porque acabou minha linha. Vou arrematar. Coloquei a linha na agulha. Começo aqui, puxo e vou fazer bordando para cá, ó. Vou de baixo para cima, para a minha esquerda, de baixo para cima, para a esquerda. Agora mudo a agulha e vou de cima para baixo, fechar esses pontos aqui. Agora, no 7º ponto, eu vou de baixo para cima, para fazer o degrauzinho igual aqui. Agora, para a minha esquerda, de baixo para cima. Agora, aqui, para a minha esquerda, vou fazer os 3 pontos que faltam aqui da cabeça. 1, de baixo para cima, para a direita. 2, de baixo para cima, para a esquerda, 3. Para a esquerda, de baixo para cima, faço esse degrau. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo, que é a pontinha da orelha. E volto fechando esses pontos. De cima para baixo para a direita, de cima para baixo para a direita, de cima para baixo, para a direita, agora de cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo, para a direita, de cima para baixo, para a direita. Já saí aqui embaixo, tá vendo? Agora eu vou de baixo para cima, para a esquerda. De cima para baixo para a esquerda e termino aqui, ó, que é onde eu tinha começado, e vou arrematar e depois mudar de cor. Agora, com tom de rosa um pouco mais escuro, que o meu eu não sei qual número é, vou passar de cima para baixo, fio neste lacinho e puxo. E vou fazer 3 pontos de cima para baixo para a minha direita. 1, 2, 3. Agora eu vou vir na carreira de baixo para cima para a minha esquerda e puxo. 2 pontos. E esses 2 pontos eu já posso fechar, voltando para a minha direita, de baixo para cima, para a direita, de baixo para cima. Já vou fechar essa carreira também.
de cima para baixo, para a minha esquerda, de cima para baixo. Agora eu viro a agulha porque eu vou para a carreira de cima. Então eu vou de baixo para cima. E agora eu vou para a minha direita fazer os 3 pontos. De baixo para cima, 1. De baixo para cima, 2. De baixo para cima, 3. E aqui em cima são 2 pontos. Então, eu viro a agulha e vou de cima para baixo para a esquerda. Faço os 2 pontos aqui. Agora, eu volto fechando de cima para baixo. Fecho esses pontos para a direita. Agora, eu viro a agulha e vou de baixo para cima, 1, de baixo para cima, 2, e entro aqui para finalizar essa parte do laço. E vou arrematar. E vou fazer a outra parte do laço, que é com rosa mais claro, que é este número 8 meu. Coloco a linha na agulha, os pontos são nessas 2 carreiras. Então, eu vou vir nessa, de cima para baixo, deixo o lacinho, introduzo a agulha e puxo. Continuo de cima para baixo, para a minha direita, 2 pontos. Agora, eu viro a agulha e vou na carreira de baixo para cima, e faço mais 2 pontos. Vou voltando, fechando esses pontos. Para a direita agora, de baixo para cima, e para a direita, de baixo para cima. Viro a agulha e vou de cima para baixo. E aqui no último ponto, eu vou entrar aqui e vou arrematar. Agora, eu vou colocar novamente tom escuro. Começar aqui em cima agora, ó, de cima para baixo, puxo, agora para a minha direita, de baixo para cima, e agora eu já viro a minha agulha e vou de cima para baixo. Vou para a minha esquerda, de cima para baixo, 1, de cima para baixo, 2. Viro a agulha, vou de baixo para cima, 1. Para fazer esse segundo, eu já viro a agulha e vou de cima para baixo. E continuo para a minha esquerda agora, de cima para baixo, de cima para baixo. Agora, eu vou voltar para a minha direita, de cima para baixo, viro a agulha nessa posição, de baixo para cima. Aqui tem um ponto a ser feito, então eu vou fazer ele de baixo para cima, volto para a esquerda, de baixo para cima, e volto finalizando esses pontos, de baixo para cima, e mais um de baixo para cima. Volto fechando agora esses daqui, de cima para baixo, para a minha direita. De cima para baixo, e aqui tem mais um ponto, então eu vou fazer ele de cima para baixo. E agora viro a agulha e vou de baixo para cima na carreira de cima.
de baixo para cima, para a esquerda, e o último ponto introduzo aqui e puxo. Viro e vou arrematar. Espero que tenham gostado. Me siga nas redes sociais, os links estão todos na descrição. E até o próximo vídeo.